Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. O Pudim de hoje estará servido à mesa das professoras Vitória Perpétuo Bruno e Maria Carolina Gonçalves, para um minicurso sobre a mulher e o Islã, o feminismo das pioneiras até a atualidade. O minicurso é promovido pela UFPR. Vitória é doutoranda no programa de pós-graduação em História Econômica na Universidade de São Paulo, é pesquisadora do TARIC, Grupos de Estudos em História Árabe, e do Centro de Estudos Árabes, ambos pela USP. Atua como assistente editorial da revista Malala e Revista Internacional de Estudos sobre o Oriente Médio e Mundo Muçulmano. Maria Carolina é doutoranda pelo Programa de Letras Estrangeiras e Tradução da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Concluiu o mestrado pelo PPG Letra em 2022 e as graduações em Letras com habilitação em Árabe em 2020 e Jornalismo em 2013, ambas pela USP. Atua como professora de língua árabe e de português como língua estrangeira e tradutora literária. Esse minicurso será dividido em 3 partes. Esse primeiro episódio falará sobre origens e aspectos da civilização islâmica. Olá, sejam bem-vindos ao curso A Mulher e o Islã, o feminismo das pioneiras até a atualidade. Eu sou a Vitória, sou mestranda no programa de pós-graduação em História Econômica pela USP e junto com a Maria Carolina, doutoranda do programa de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução também da USP, vim aqui falar um pouquinho sobre o feminismo islâmico. E para começar falando do feminismo islâmico, pensamos que seria interessante apresentar um pouco sobre o Islã. Introduzir vocês na história, nas origens e nos aspectos da civilização islâmica. O primeiro ponto que nós queríamos apresentar para vocês seria justamente introduzir o islamismo dentro das 3 principais religiões monoteístas. Isso quer dizer que, apesar do islamismo ser uma religião que surgiu de forma relativamente tardia em relação ao judaísmo e o cristianismo, ela está inserida dentro desse macro das 3 religiões monoteístas e que tem a sua origem também mais ou menos na mesma região. Estamos falando ali da região do Oriente Próximo, que vai ser o berço das 3 religiões. No caso do islamismo, a região geográfica mais específica vai ser a Península Arábica. E o islamismo vai surgir dentro da comunidade, dentro da sociedade árabe. Então é interessante pensarmos primeiro numa diferenciação. Quem são os árabes e quem são os muçulmanos? Já que na região ali do Oriente Próximo nós temos a convivência entre as 3 religiões. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês seria fazer uma comparação com a realidade brasileira. Quando falamos de brasileiros, estamos usando um conceito que acaba abarcando uma diversidade religiosa muito extensa. E não seria diferente, portanto, no caso dos povos árabes. Então, o primeiro ponto a se desmistificar seria justamente a ideia de que árabe é um grupo étnico, semita, oriundo da Península Arábica e do norte da África. E que, portanto, por ser um grupo étnico, ele pode ter uma diversidade religiosa. Enquanto o grupo muçulmanos diz respeito especificamente aos seguidores do islamismo. Trata-se, portanto, de um termo que vai definir um grupo religioso e não um grupo étnico, igual os árabes. Dessa forma, a gente pode ter tanto um muçulmano brasileiro quanto um muçulmano árabe ou um muçulmano tailandês. Logo, o termo árabe vai trazer pra gente a ideia, já na sua tradução, de que a origem desse povo veio justamente de grupos nômades. Árabe, portanto, significa nômade. E a origem desse grupo pode ser rastreada através do trabalho de historiadores. E nós vamos ter, então, 2 ideias da origem de como surgiu os povos árabes. O primeiro seria o relato bíblico. E o relato bíblico vai inserir os povos árabes na tradição abraâmica. Então, vou pedir licença aqui para fazer uma breve retrospectiva da história abraâmica e apresentar para vocês, então. Abraão, um dos patriarcas, era casado com Sara e tinha dificuldades para engravidar. Ele não conseguia ter o seu filho.
Então, ele acabou tendo relações e acabou tendo um filho com a serva de Sara, Agar. E o filho de Agar com Abraão seria Ismael. Logo depois, Sara consegue engravidar. E o filho de Sara é conhecido como Isaac, o patriarca, então, a pessoa que deu origem à nação judaica. Logo, no relato bíblico, o Ismael seria, portanto, o patriarca, quem deu origem à nação árabe. Temos aqui já no relato bíblico uma diferenciação, uma ideia de distinção que vai trazer toda uma ideia de legitimidade, se pararmos para pensar que Ismael, portanto, não é o filho legítimo. E conforme a história de Abraão segue, nós vemos que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho primogênito. Enfim, durante toda a narrativa dá a entender que o filho primogênito seria, portanto, Isaac, o que daria origem à nação judaica. Então temos aqui uma ideia de legitimidade. Bom, essa ideia do relato bíblico, ela entra um pouquinho em conflito com os registros históricos. Os registros históricos vão levar a gente para a origem dos povos árabes a partir do século XII antes da Era Comum. Estamos falando, então, de uma data que vai representar a domesticação do dromedário. E essa domesticação vai fazer com que esses povos consigam se sedentarizar ali na região da Península Arábica. Então é a partir da domesticação deste animal que a gente vai ter a sedentarização em uma região que é desértica, que acabava tendo, portanto, sendo uma região de passagem, já que a sedentarização ali se tornava um pouco complicada. Então é a partir do século XII, antes da Era Comum, que a gente vai ter a domesticação desses grupos nômades que vão levar aí à origem dos povos árabes. Temos, portanto, grupos nômades organizados em uma região desértica, e essa organização vai ser feita através da ideia de tribos. E a solidariedade tribal vai envolver toda uma ideia de lealdade a partir das suas relações sanguíneas, que vai ser conhecida como assabia. E a assabia faz com que as relações em torno ali da comunidade sejam feitas de forma que tribos diferentes tenham conflitos, já que a sua solidariedade está pelos membros que dividem o mesmo sangue, e não uma ideia de nacionalidade igual a gente tem aí na Europa moderna, e que depois vai exportar essa ideia até mesmo para o Oriente Médio. Mas então a gente tem que entender que ali, naquele momento, no século XII e até então o surgimento do islamismo, a organização era tribal. E uma organização tribal que vai ter como atividade econômica principal o comércio. Como eu falei agora há pouco, estamos falando de uma região desértica, ficava muito difícil ter algumas atividades econômicas. Por isso, as organizações tribais vão acabar atuando muito forte no comércio, já que estamos falando ali de uma região que tem fácil acesso tanto a regiões na Ásia, quanto na África, quanto também no Mediterrâneo. Então temos uma intensa atividade comercial que vai fazer com que a cidade de Meca se coloque como a principal cidade ali na região da Península Arábica, como um entreposto comercial. Porém, estamos falando também de grupos que circulavam. Grupos que vão circular, vão conhecer diferentes religiões e que vão ter uma tradição politeísta. Meca, mais do que uma região de caráter comercial, vai ser uma cidade religiosa. E a gente vai ter a figura da Kaaba como o espaço de manifestação de todos os deuses ali das tradições politeístas. Então nós temos uma cidade que é importante comercialmente, já que tem feiras comerciais, mas que também vai ser um ponto de atração religiosa. Mas não podemos esquecer que essa cidade estava organizada, então, em uma solidariedade tribal. Situação essa que vai mudar a partir do surgimento do islamismo. O surgimento do islamismo vai acontecer, a ideia, o primeiro marco, seria então o ano da revelação. Quem vai receber a revelação divina vai ser o profeta Muhammad. Muhammad era membro de uma das elites, de uma das famílias de elites lá de Meca. Estamos falando, então, de um rapaz que era comerciante, que tinha uma livre circulação por várias regiões ali do Mediterrâneo. Muhammad era casado com uma viúva, Khadija, que era um pouco mais velha que ele, mas era uma mulher de muito prestígio e muitas posses.
Por conta disso, Muhammad ele se dava o direito de realizar alguns retiros espirituais. Muhammad se isolava por certos períodos em algumas montanhas. E durante um desses retiros, Muhammad recebe a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, aquele anjo conhecido por nós, conhecido pela tradição cristã. O anjo Gabriel vai levar a palavra de Deus para Muhammad e atribuir a ele a função de levar a palavra divina para os povos árabes. Pessoal, eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que o anjo Gabriel está trazendo a palavra divina e que essa palavra tem que ser direcionada para os povos árabes, já que esses povos eram politeístas. Estamos falando do anjo Gabriel da mesma tradição cristã. Estamos falando da palavra divina que está sendo levada pelo mesmo anjo. O ponto aqui que eu quero trazer para vocês e que a gente vai discutir na segunda aula, que vai trazer a ideia de orientalismo, que vai trazer toda essa ideia de uma alteridade, é que Deus, na tradição monoteísta islâmica, é o mesmo Deus. Porém, é o Deus que está pedindo para Muhammad, exigindo de Muhammad levar a palavra em árabe. Então, assim como um britânico não falaria Deus, e sim falaria God, não faz sentido os árabes falarem Deus, eles vão usar a sua tradução para a língua árabe. Então, Allah, dessa forma, seria Deus, o Deus que a tradição judaico-cristã conhece. Porém, o novo profeta, o profeta Muhammad, está se colocando, então, como o líder que vai levar essa palavra para os grupos politeístas. É importante enfatizar que as tradições judaico-cristãs não reconhecem Muhammad como um profeta. Enfim, partindo aqui, seguindo a nossa história, Muhammad recebe então a revelação divina, volta para a cidade de Meca, consegue converter algumas pessoas como Hadija ou até mesmo alguns colegas, porém ele entra em conflito diretamente com as elites comerciantes ali da região de Meca. Como eu falei para vocês, Meca era um importante entreposto comercial e religioso. Dessa forma, quando aparece uma pessoa dizendo que os vários deuses não existem, que só existe um deus, toda a estrutura se vê ameaçada. Dessa forma, o Muhammad é levado à fuga. Ele vai ter que fugir de Meca, ele vai ser perseguido. Mas mais do que uma ideia de fuga, a gente pode ter uma ideia aqui de expansão da religião islâmica. Estamos falando de Muhammad saindo com os seus seguidores para uma outra cidade e nessa outra cidade ele vai levar a palavra. Esse movimento, então, é conhecido como Hégira. E a Hégira vai marcar o ano zero do islamismo. Então, o ano zero do calendário islâmico se refere ao ano 622, depois da Era Comum do calendário cristão. Estamos falando, então, da fuga. Muhammad sai e chega em uma cidade, Yathrib, que está tendo um conflito entre as suas elites, e Muhammad é embutido da missão de resolver esse conflito. Resolvendo esse conflito, Muhammad consegue mais adeptos da religião islâmica, e dessa forma ele funda a primeira cidade islâmica, ali em Yathrib, que vai mudar de nome para Medina, que seria a cidade. Temos aqui, então, a primeira cidade islâmica. Enfim, após conseguir fundar a primeira cidade islâmica, Muhammad volta para Meca, consegue converter ali as elites dominantes, consegue retomar Meca, mas logo em seguida morre. Temos a morte do profeta em 632. É interessante falarmos aqui que a partir de 632 a gente vai ter toda uma disputa pela sucessão. Estamos falando então quem que vai seguir sendo o líder dessa comunidade, e a gente vai ter aqui algumas disputas políticas que vão levar a cisões dentro da própria religião islâmica. Então a gente vai ter o surgimento aí dos grupos xiitas, harijitas e sunitas. Porém, eu estou aqui de uma forma muito generalizada, apressando a história, já que o foco do nosso curso não é discutir esses embates políticos e religiosos. Então, eu deixo aqui como recomendação o livro do Albert Hourani,
Uma História dos Povos Árabes, que está traduzido para o português como uma recomendação para quem tem interesse nesses anos de sucessão da morte do profeta. Podemos continuar pensando que Muhammad ele apresentou uma nova religião e uma religião que é voltada para a prática. E aqui é importante pensar, o islamismo é uma religião de prática e algumas ideias são pilares, são elementares para a prática do islamismo. Estamos falando, então, da primeira e a mais importante, a porta de entrada para a religião, que seria a profissão de fé. A profissão de fé seria nada mais do que se converter, do que entender que só existe um Deus e que Muhammad era o seu profeta. A partir de então, a partir da conversão, estamos falando então de uma religião de prática que vai prezar pela reza 5 vezes ao dia, pela peregrinação a Meca, pelo jejum no mês do Ramadã e pela doação. Porém, quando olhamos a rezar 5 vezes ao dia, peregrinar a Meca, chegar em Meca é muito caro, fazer jejum, doar dinheiro, doar alimento, tudo isso parece uma imposição muito grande. E quando eu falo que é uma religião da prática, parece que se eu não cumprir tudo isso, eu sou um mau muçulmano, eu irei ter uma punição. Não, é importante pensarmos também que o islamismo prega a ideia de uma certa flexibilidade. Se eu estou falando de um muçulmano que, devido às condições da sociedade capitalista em que estamos inseridos, não consegue peregrinar até Meca, ele não vai ser punido por isso. Se estamos falando de um viajante que durante o período de uma das rezas do dia está num avião ou numa estrada e não consegue realizar a sua reza, ele não vai ser punido por isso. Se estamos falando de um enfermo ou de uma mulher que está amamentando durante o período do Ramadã e não consegue fazer o jejum, ela também não vai ser punida por isso. Então, por mais que seja uma religião da prática, a ideia da intenção é muito maior do que uma ideia de um Deus punitivo. Esses pilares, eles vão levar, então, a uma ideia de que o que nos une enquanto comunidade seria, então, a fé, e não mais aquela solidariedade tribal, aquela ideia de laços sanguíneos. Estamos organizando uma nova comunidade baseada em preceitos que não vão ter limitações geográficas. E é importante chamarmos a atenção para isso. A solidariedade agora vai ser religiosa. Vai ser o que a gente chama, essa comunidade de crentes, que seria a Umma. E essa solidariedade religiosa, essa comunidade em torno da fé, acaba unindo tanto muçulmanos da Arábia Saudita, quanto muçulmanos do Brasil, muçulmanos da Tailândia, e por aí vai. Então nós temos justamente aquela desestabilização da estrutura tribal que nós vimos anteriormente. Então podemos entender a Umma justamente como essa ideia de um caminho a ser compartilhado pela fé. Aqui eu deixo uma citação para que vocês possam acompanhar e também uma indicação bibliográfica. No final da aula vai ter a referência descrita corretamente. Mas é interessante pensarmos, então, nessa ideia de um caminho a ser compartilhado, um caminho pela palavra divina, e que vai ser compartilhado entre os fiéis de uma forma que não contempla espaço geográfico, delimitações geográficas. E dessa forma a gente vai ter o que vai levar essa comunidade para o caminho será justamente os livros sagrados, os textos, esse sistema de símbolos que vão trazer, né, a expressão dessas ideias. É importante pensarmos que os livros sagrados para o islamismo vão ser o Corão, que seria literalmente a palavra de Deus, e os hadiths e a Sunna, que seria justamente a ideia de seguir o exemplo, então seguir o caminho do profeta Muhammad, já que ele foi o primeiro muçulmano, já que ele foi a pessoa embutida da missão de levar a palavra divina e que teve uma vida exemplar. Interessante pensarmos também, como eu falei anteriormente, o ano zero do calendário islâmico começa no ano 622 do calendário cristão. Então temos aqui uma noção de que o calendário islâmico não pode ser inserido dentro do calendário solar cristão.
Então, além dessa diferença, já que a religião vai ter um marco diferente, 622 anos de diferença, nós também temos uma nova diferença, que é o calendário lunar. Estamos falando, então, de um calendário que vai ter 12 meses, compostos de 29 ou 30 dias, e um ano com 354 ou 355 dias. Então, o calendário solar vai ter 11 dias a mais do que o calendário islâmico, que é o lunar. Dessa forma, um exemplo prático aqui apresentando para vocês seria o mês do Ramadã. Cada ano do calendário convencional, que é o calendário solar, o Ramadã cai em um mês, em um dia diferente, já que segue o calendário lunar. Então, se estamos falando de calendários diferentes e de marcos temporais, de acontecimentos temporais diferentes, não faz sentido introduzirmos a linha do tempo da história islâmica na linha do tempo da história ocidental, principalmente da história europeia. Não faz sentido introduzirmos a história islâmica no calendário que conhecemos como história antiga, história da Idade Média, história da Idade Moderna e história contemporânea. O calendário islâmico possui datas e marcos distintos e que vão mostrar pra gente justamente esses períodos, como, por exemplo, o período que o profeta estava vivo, depois o período dos califados, que vão ser justamente o período dos sucessores, das pessoas, dos líderes que vão comandar a comunidade islâmica. E essa expansão dos califados árabes islâmicos vai ter um fim a partir do momento em que começam a ter invasões. E essas invasões ali no território fazem com que a expansão árabe seja interrompida. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é novamente diferenciar a ideia de árabe e de muçulmano. A expansão islâmica, ela não acabou ainda. Enquanto a expansão árabe teve um fim. Nós temos uma data, nós temos um momento em que o Império Árabe para de se expandir, que é a partir das invasões mongol, por exemplo. Porém, quando nós vamos ter a invasão otomana, nós estamos falando dos turcos, que seriam uma outra etnia, mas que seguem o Islã. Então, por mais que seja uma invasão, uma expansão turca, é uma expansão islâmica. Dessa forma, a gente tem essa distinção que pode ser marcada temporalmente e geograficamente. A expansão árabe, que vai ter o seu fim lá pelos anos de 1200, chegou no seu ápice a entrar em regiões da Ásia e também a dominar Portugal e Espanha, a Península Ibérica, que após a Guerra de Reconquista acaba recuando. Então toda essa expansão geográfica do Império Árabe Muçulmano é datada, ela recua, e a partir de então nós vamos ter outros impérios, outras comunidades que vão ter a sua expansão e que vão levar ao Islã, mas que são outros grupos étnicos. Já a expansão da religião é contínua. Temos essa religião sendo expandida até os dias de hoje. É uma das religiões que mais cresce no mundo. Temos adeptos do islamismo, temos povos muçulmanos em todos os lugares do mundo. E dessa forma, então, estamos falando de uma religião que está convivendo, que sempre conviveu com outras religiões. Estamos falando, então, de uma religião que nasce na Península Arábica, mas que se expande para o mundo inteiro. E aqui eu termino a minha exposição da aula de hoje e vou passar a fala para a Maria. Depois dessa contextualização feita pela Vitória sobre o que é o Islã, sobre algumas particularidades da religião, sobre outras questões religiosas, é importante nós falarmos sobre as mulheres. Como fica a posição das mulheres com relação ao Islã? Se nós voltarmos um pouco no tempo para o período pré-islâmico, conhecido como Jahiliya, a autora Leila Ahmed nos indica que havia participação ativa das mulheres na vida das comunidades, isso pensando naquela região da Península Arábica. Segundo a autora, há indícios de que as mulheres participavam ativamente na vida das comunidades e que era esperado mesmo que elas participassem nas mais diversas atividades envolvendo as comunidades, incluindo atividades relacionadas à religião e até mesmo atividades relacionadas à guerra. Com o início do Islã, isso foi mantido.
até certo ponto, até certo momento, mas com a expansão árabe, diversos costumes das regiões que foram sendo conquistadas foram sendo incorporados junto dos costumes que foram sendo estabelecidos enquanto parte do Islã. Então, muitos dos costumes que nós entendemos hoje como costumes islâmicos, costumes dos muçulmanos, nos países de maioria muçulmana, muitos desses costumes são, na verdade, não heranças do Alcorão, do Islã, mas sim heranças de tradições locais, de regiões que foram sendo incorporadas a partir desses séculos de expansão. Um costume relacionado às mulheres, relacionado diretamente à vida das mulheres, que nós observamos em países como o Egito, por exemplo, é a mutilação genital feminina. Então é muito importante nós termos em mente que alguns costumes, eles são, na verdade, heranças de tradições locais dessas regiões que foram sendo conquistadas, e não costumes que encontram respaldo no Alcorão. Mas afinal, o que diz o Alcorão sobre as mulheres? E aqui vale lembrar que nós temos uma sura, a sura de número 4, que se chama Sura das Mulheres. Lembrando que sura é o nome que nós damos a cada um dos capítulos do Alcorão. Essa sura das mulheres tem algumas recomendações gerais a praticantes da religião, a fiéis como um todo, mas tem alguns trechos que se dirigem especificamente às mulheres ou aos homens para falar sobre as mulheres diretamente. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns trechos. Aqui nós temos: esposai as que vos aprazam das mulheres, sejam 2, 3 ou 4. E se temeis não ser justos, esposai uma só, ou contentai-vos com as escravas que possuís. Então aqui nós temos uma declaração diretamente sobre a poligamia. A poligamia está sendo justificada, está sendo permitida até 4 esposas, desde que elas sejam tratadas justamente, desde que elas sejam tratadas igualmente. Se isso não for possível, o homem deve esposar apenas uma. Ou se contentar com as escravas. Então aqui é importante lembrarmos também que estamos tratando de um período em que havia a escravidão, em que a escravidão era praticada. Outro trecho que diz respeito às mulheres: Allah recomenda-vos acerca da herança de vossos filhos ao homem cota igual à de 2 mulheres. Lembrando que, como disse a Vitória, Allah significa nada mais nada menos que o Deus. Essa tradução para o português optou por transliterar, então ficou Allah. Uma tradução possível seria simplesmente Deus, entendendo como o Deus das religiões monoteístas. Então, o que Deus recomenda? Recomenda acerca da herança ao homem cota igual à de 2 mulheres, mais um trecho relacionado especificamente às mulheres. Outro trecho que eu selecionei: e aquelas de vossas mulheres que cometerem obscenidade, então fazei testemunhar contra elas 4 de vós. E se o testemunharem, retende-as nas casas, até que a morte lhes leve a alma, ou que Allah lhes trace um caminho. Então aqui temos uma recomendação sobre a obscenidade, sobre a imoralidade das mulheres, e é importante notar essa questão das testemunhas. Não basta uma acusação, são necessárias 4 testemunhas para que essa acusação se efetive, e temos aqui também uma orientação sobre o castigo, sobre a punição. Outro trecho selecionado: ó vós que credes, não vos é lícito herdar as mulheres contra a vontade delas, e não as impeçais de se casarem de novo, a fim de que vos vades com algo que já lhes havíeis concedido, exceto se elas cometem evidente obscenidade, e convivei com elas convenientemente. Então aqui nós temos uma referência a um período em que as mulheres poderiam ser herdadas quando os maridos faleciam. Esse trecho recomenda que isso não seja feito contra a vontade delas e também confere às mulheres o direito a um segundo casamento. Elas têm direito de se casarem de novo. Trechos como este podem nos sugerir que as mulheres contaram com mais direitos, com mais respeito, com uma imagem mais positiva a partir do Alcorão. Mas vamos seguir um pouco. O próximo trecho que eu coloco aqui é sobre o incesto. É-vos proibido esposardes vossas mães e vossas filhas e vossas irmãs
e vossas tias paternas e maternas, e as filhas do irmão e as filhas da irmã, e vossas amas de leite, e vossas irmãs de leite, e as mães de vossas mulheres e vossas enteadas. Então aqui temos um trecho claramente negando o incesto é proibido. E aqui, novamente, nós podemos pensar que as mulheres estão sendo tratadas com mais respeito, com uma visão um pouco mais positiva no Alcorão. Mas quando nós chegamos até aqui, nós percebemos muito claramente a posição das mulheres. Os homens têm autoridade sobre as mulheres, pelo que Allah preferiu alguns a outros. Então, mesmo que alguns trechos sugiram que as mulheres estão recebendo mais direitos, mais destaque, uma posição mais positiva, esse trecho deixa muito claro. Deixa clara a posição da mulher. Os homens têm autoridade sobre elas. Outros trechos do Alcorão colocam homens e mulheres numa posição igual enquanto fiéis. Alguns trechos em árabe destacam a diferença entre o feminino e o masculino. Dizem as muçulmanas e os muçulmanos, as fiéis e os fiéis. Então, alguns trechos e mesmo os ditos atribuídos ao profeta podem sugerir uma igualdade, podem sugerir que a mulher está recebendo um tratamento um pouco mais igual ao do homem, mas nós temos trechos que deixam clara essa diferença que é estabelecida, que é reforçada, que já existia e que é enfatizada entre homens e mulheres. Mas o que é mais importante nós discutirmos com relação ao Corão e às mulheres é o que a pesquisadora Leila Ahmed chama de o problema da interpretação. Quando o Alcorão é utilizado enquanto documento legal, surgem diversos problemas, porque enquanto código de leis, faltam recomendações mais exatas em diversas ocasiões. Vamos tomar como exemplo a poligamia, que apareceu num dos trechos selecionados aqui. A poligamia é permitida pelo Alcorão, como nós vimos, o homem pode se casar com até 4 esposas, pode ter até 4 esposas, desde que trate todas elas de forma justa, desde que trate todas as 4 igualmente. Pois bem, quem define o que é tratar de forma justa? Quem define o que é tratar de forma igual? Aqui nós não temos elementos suficientes no Alcorão para decidir o que seria esse tratamento igual. Seria uma quantidade igual de recursos financeiros? Ou são questões mais subjetivas? Seria uma atenção igual às esposas? E quem vai medir isso? Como se mede isso? Então aqui surgem diversos problemas de interpretação por causa dessas lacunas que existem quando nós empregamos um texto religioso enquanto código de leis. Surgem esses problemas de interpretação. Outro trecho que nós vimos diz, por exemplo, que os homens devem conviver com as esposas, devem conviver com as mulheres convenientemente. O que seria uma forma conveniente? O que é conveniente? Então, cada pessoa que interpreta um texto religioso vai interpretar a sua própria maneira. E essa interpretação, é claro, também vai variar de acordo com as culturas, de acordo com as épocas, de acordo com uma série de fatores, incluindo os costumes locais. Então, esses costumes locais, eles foram sendo acomodados ao Islã nos países em que predominou essa religião. O Islã foi convivendo com os costumes locais. E quando nós falamos de costumes e Islã e mulheres, é impossível deixarmos de falar sobre a questão do véu. A questão do véu sempre desperta muito interesse, discussões, debates, é uma questão muito comentada. Então neste curso, não podemos deixar de falar sobre a questão do véu, porque é uma questão que é sempre alvo de muitos debates, aparece na mídia de vez em quando. A primeira coisa que nós precisamos falar aqui é que existe uma variedade de vestimentas islâmicas. Eu trago aqui alguns exemplos, são apenas alguns exemplos de vestimentas. Existem outros tipos de vestimentas islâmicas. Aqui nessa ilustração, nós podemos ver primeiro uma mulher usando um hijab. Na imagem, nós vemos uma mulher com um hijab de cor rosa e com roupa cinza. Mas, na verdade, o hijab ele é só esse véu que cobre todos os cabelos e a região do pescoço.
E aqui nós vemos a cor rosa, mas na verdade o hijab pode ter muitas cores, pode ter estampa ou não, pode ser de diversos tecidos. Então aqui há mesmo muita variedade. E na ilustração, a mulher está usando vestido cinza, mas isso não é necessário. A mulher pode usar outros tipos de roupa, outros tipos de vestidos ou qualquer tipo de roupa, desde que cubra o corpo de acordo com o que é considerado conveniente dentro do Islã. E ele é um tipo muito usado. Nós podemos encontrar o hijab em diversos lugares do mundo, sendo usado por diversas muçulmanas. Esse é um tipo bastante comum. Ao lado, aqui nessa ilustração, nós vemos o chador. O que ele tem em comum com o hijab é que ele deixa apenas o rosto à mostra. Mas o que ele tem de diferente é que ele é uma vestimenta que cobre o corpo todo. Então, o hijab é um véu que a mulher usa cobrindo os cabelos e a região do pescoço, e ela usa uma outra roupa. Mas o chador não, ele vai cobrir o corpo todo, cobre a cabeça com exceção do rosto. Aqui vemos a cor azul, mas ele pode ter também outras cores, outros padrões. E ele é muito usado em países como o Irã. Então aqui nós começamos a ver que há diferenças não só de cores, estilos, formatos, há diferenças regionais também. O chador é bastante utilizado no Irã. O niqab é de cor preta. Então aqui nós temos a diferença da cor, geralmente é de cor preta, cobre o rosto, com exceção dos olhos, temos um espaço para os olhos. Ele é usado em conjunto com um véu que cobre a cabeça e com uma vestimenta também de cor preta que cobre o corpo. Aqui nós temos uma vestimenta que é muito comum na Península Arábica. É muito utilizado na Península Arábica, mas também pode ser encontrado em outras partes do mundo. Então aqui nós também temos diferenças regionais. E a quarta imagem que nós vemos aqui à direita é a burca. A diferença da burca em relação aos demais que nós vimos aqui é que ela cobre realmente o corpo todo, ela cobre o corpo inteiro, inclusive os olhos, mas na parte dos olhos, para que a mulher consiga enxergar, existe uma espécie de rede, permitindo que ela tenha alguma visão. Vemos aqui uma cor azul, mas a burca pode ter outras cores, como marrom, por exemplo. É muito utilizado em países como o Afeganistão, então aqui também temos diferenças regionais. E eu trouxe apenas alguns exemplos de vestimentas, existem muitos outros, existe até mesmo uma adaptação para um traje de banho, que é o burkini, que foi muito polêmico na França, porque o governo francês decidiu proibir o uso de burkini e outras vestimentas islâmicas, então gerou bastante polêmica. Para nós entendermos uma polêmica recente como essa, precisamos voltar um pouco no tempo, porque a questão do véu é abordada em alguns dos primeiros textos que trataram da questão das mulheres, do feminismo, da libertação das mulheres, do Islã. Um desses textos é a Libertação da Mulher, do jurista egípcio Qasim Amin, que esse livro será abordado pela Vitória na aula número 3, mas aqui eu gostaria de dizer que é um livro que já trata da questão do véu. Estamos aqui no fim do século XIX e ele já está tratando da questão do véu. E esse livro gerou muito debate e esses debates se concentraram bastante na questão do véu, em vez de se concentrar em outras questões que ele propõe, como a educação das mulheres e outros direitos das mulheres. E muitos dos primeiros textos sobre a questão das mulheres e o Islã acabaram dando um destaque muito grande para o véu. Então, as polêmicas que nós vemos hoje em dia, os debates, são muito fruto desses primeiros debates sobre o véu. De acordo com Leila Ahmed, A Raiva e a Paixão, que a obra de Amin provocou, é compreensível apenas quando se consideram não as reformas concretas em prol das mulheres que ele defendeu, mas, em primeiro lugar, a reforma simbólica. Essa reforma mais aparente, que era a abolição do véu, que ele encorajou ardentemente. E ainda segundo a autora, a necessidade de uma transformação geral na cultura e na sociedade é a tese central do livro. E é dentro dessa tese que os argumentos que dizem respeito às mulheres são incorporados. Mudar os costumes com relação às mulheres e mudar os costumes das mulheres, abolindo o véu em particular, eram questões-chave na visão do autor para trazer a almejada transformação social.
Então, isso tudo gerou um debate intenso, a imprensa se voltou a essa obra, foi muito debatida a obra, principalmente essa questão do véu, que gerou toda uma discussão, gerou o que a autora chama de batalha do véu, uma verdadeira batalha do véu, esses discursos em conflito envolvendo Ocidente, Oriente, as forças do Ocidente interferindo no Oriente. Muitas pessoas acusaram o Ocidente de estar interferindo demais nas tradições orientais, nos costumes dos países orientais. Houve muitos debates também envolvendo a questão do colonizador e do colonizado. Isso foi relevante principalmente no Egito e na Argélia, em que houve toda essa questão de até que ponto o colonizador está impondo seus costumes para o colonizado. Houve debates sobre questões de classe envolvendo o véu, então tudo isso foi alvo de debate. E esses debates abriram margem também para alguns grupos islâmicos defenderem um retorno, uma volta às tradições, alegando que diversos acontecimentos históricos que foram prejudiciais aos países árabes tiveram relação com essas intervenções do Ocidente nos países árabes, nos países do Oriente, e, portanto, isso era prejudicial, essa influência, entre aspas, seria prejudicial, e seria necessário um retorno às tradições. Então começaram a defender que essas tradições que alegavam fossem retomadas. Tudo isso então foi um debate muito intenso. Estamos falando aqui de uma obra que foi publicada no fim do século XIX, mas o debate ainda continua, nós ainda temos muito debate sobre o tema. É o que nós vemos, por exemplo, na França, quando o governo francês decidiu proibir o uso de vestimentas islâmicas, nós vemos uma foto como esta de mulheres protestando nas ruas pelo direito ao uso do véu, carregando os dizeres: "Tirem as mãos do meu hijab". Então, quando nós olhamos para uma foto assim, nós vemos que essa questão é muito complexa ainda, e muito discutida, e muito presente em diversos debates. É interessante aqui que nós vemos mulheres com hijab protestando ao lado de mulheres que estão com a cabeça descoberta. Isso significa que essas mulheres que estão com a cabeça descoberta não são muçulmanas? Não necessariamente, não temos elementos aqui para saber. Mas é interessante ver um protesto como este, em que mulheres com e sem hijab estão protestando pelo uso do hijab. Outra imagem que eu trago aqui é um protesto realizado na Palestina, organizado por mulheres que pertencem a organizações feministas, e a bandeira que elas estão levantando é a bandeira da Palestina. Isso também é um movimento feminista. Então, isso é necessário que nós tenhamos em consideração quando abordamos feminismos tão diferentes dos feminismos que nós conhecemos por aqui. Em lugares diferentes do mundo, as pautas variam muito, as pautas podem ser diferentes. Essas diferenças devem ser levadas em consideração sempre que nós fazemos uma aproximação com essas culturas tão diferentes da nossa. E eu termino com esse trecho. Todas essas formas de feminismo são produtos de histórias complexas e projetos de modernidade que foram centrais para o Oriente Médio. E como o feminismo se tornou um termo inevitável nos debates atuais no Oriente Médio, suas histórias, que devem incluir não apenas educação, desvelamento, direitos políticos e domesticidade, mas também velamento e reinterpretação da lei islâmica, são dignas de serem contadas com todas as suas contradições. Então a autora traz essas questões do desvelamento, a abolição do véu, e o velamento, esse retorno ao véu, esse retorno ao uso do véu, essas mulheres demandando o uso do véu, tudo isso faz parte dessas contradições, dessas particularidades. Quando nós estudamos essas culturas, nós devemos levar em conta essas diferenças, essas particularidades que nós encontramos. Então é sempre importante que nós nos aproximemos desses outros feminismos
com atenção, com cuidado às diferenças, com abertura para tentar compreender essas diferenças. Então, é esse o convite, a reflexão que eu deixo no final desta aula, que nós sempre possamos nos aproximar dessas culturas tão diferentes com essa atenção, com esse cuidado. E deixo o convite para continuarem acompanhando as aulas do nosso curso. Muito obrigada! Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Hot Pepper, de Alex Productions, e Lucid Dreaming, de F-Sentin e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!